Então vamos para a dúvida da Beatriz. Na verdade, eu não. Não, não é uma dúvida, enfim. É porque assim, o meu é na Vila Planalto, né? O meu terreno. E aí, não tem o osso, né? E aí eu acho, só que eu achei ontem à noite como se fosse assim um projeto do governo para Vila Planalto, né? Tipo, para preservação de lá, enfim, que é tombado. E aí eu achei uma questão falando exatamente sobre o meu lote, porque lá tinha uma escola que foi demolida, né? Então, tipo, o meu TCC é Uhum. uma resposta a essa demolição, por isso que eu quero construir ela lá de volta. Ótimo. E aí, eu achei, inclusive, eles dão a taxa de ocupação, que é 50%, e a altura do gabarito, que é 5, só 5 metros. Só que aí eu achei muito, tipo assim, é bem baixo, né? Teria que fazer uma escola térrea, assim, vamos dizer, porque eles não querem que nada que seja construído lá destoe muito, né? E até nesse próprio plano deles está escrito lá, verificar a viabilidade de restaurar lá, de repor, né? Na escola, restaurar não. E aí eu sei que, tipo, já está em construção, enfim, inclusive lá, mas, enfim, tem uma escola em construção lá. Mas, de volta, né? Mas esse é o meu trabalho. Aí eu queria ver com você a questão do que pode ser aplicado, tipo, caso eu precise, eu queira, né? Não sei se pode, mas caso eu deseje, tipo, fazer um pé direito mais alto ou algo do tipo, entendeu? Se existe algum instrumento que eu possa usar lá por ser tombado ou não. Então vamos ao que você encontrou. Eu não conheço muito bem a legislação de Vila Planalto, então vou te fazer algumas Uhum. perguntas para entender melhor. Esse documento que você encontrou é uma lei? Ele é um projeto. Eu não. Eu tenho Ele... ele salvo aqui. Compartilha a tela para a gente ver a forma dele. Tá, deixa eu ir abrindo se você quiser falar outra coisa, que eu vou procurar ele aqui nos meus favoritos. Peraí. Tá, então vou introduzindo o assunto enquanto você vai Tá. abrindo aí. Uhum. Por quê? Lembre-se que planejamento urbano, isso é para todos, tá? Não é só para Beatriz, não. Planejamento urbano é uma. Ué, a Beatriz saiu? Vai entender, né? Acho que ela foi abrir o documento, acabou fechando a página. Lembre-se que um documento, ele é, do ponto de vista do planejamento, só é válido quando ele tem embasamento legal. E aí existem várias formas, claro, de ter embasamento legal. Desde uma lei, especificamente, então, por exemplo, ele é um PEDOT, é um documento derivado do PEDOT, né, uma lei derivada do PEDOT, ou alguma forma de legalização disso. Podem ser decretos também, então o decreto da Câmara, pode ser um decreto do Executivo. Tudo que tem oficialidade entra como algo que a gente deve considerar dentro do planejamento. Existe uma outra também, é um decreto. Então, você compartilha com a gente de qualquer forma, Beatriz, a tela, só para a gente dar uma olhadinha. E existem também as normas, não é? Essas normas, elas Professor, são eu acho que aplicáveis. você precisa me autorizar, eu acho, Ah, é a ser verdade. moderador. Pronto. Todas essas, se for uma norma, né, tipo uma NGB, NGB é a norma de gabarito de Brasília, ou um decreto, um DEC, uma DIUR, todos esses documentos, eles devem ser previamente autorizados pela política urbana, ou seja, pelo próprio plano diretor ou lei complementar. Então, mesmo que seja uma norma, ainda assim tem que estar autorizado. Quando é um decreto, aí já tem oficialidade porque vem direto de uma instância de poder, não é? Agora, se for um projeto de lei que seja, ou um projeto de fato, por exemplo, alguém fez um desenho e colocou lá no governo. É, Beatriz, é isso, compartilha só uns ícones. Fez um decreto e colocou lá nos arquivos do governo. Isso não conta, porque o que conta tem que ter uma aprovação de alguma esfera de poder, que seja na Câmara, que geralmente é o mais comum, ou então no Poder Executivo, desde que autorizado pela Câmara para isso acontecer. Já fiz as introduções, Beatriz. Consegue compartilhar aí para gente? Eu vou baixar porque no Firefox ele não tá indo. Aí eu já baixei aqui e vou abrir. Tá bom.
Então, sempre fiquem atentos na hora de encontrar as normativas, se essas normativas fazem parte de alguma forma de regulamentação da política urbana. Existe também algo que, bom, é aprovado por lei, mas às vezes é difícil de encontrar por qual lei é aprovada, que é um projeto de regularização fundiária. Aqui no Distrito Federal, nós temos muitas áreas de grilagem que estão em processo de regularização. Antes de aprovar a lei que, de fato, define o zoneamento, o coeficiente, taxa de ocupação, existe um projeto de regularização fundiária que define quais são essas normas, mas ainda não é oficial, em partes. Porque aí, enquanto está no processo de regularização, essas normas são as normas que contam efetivamente para a urbanização daquele lugar, não é? E aí só uma questão sobre a regulação fundiária antes de Beatriz entrar no decreto dela, que é, a gente não pode aprovar uma lei de regularização fundiária, aprovar as normas como um todo, antes de a gente fazer algum tipo de intervenção urbanística no lugar. Porque se a gente aprovar, a gente inviabiliza muitas vezes a própria intervenção, porque aí ela às vezes fala que o gabarito, por exemplo, é tanto, mas ainda tinha algo para construir que precisava ser tanto para ter direito adquirido, enfim. Por isso que o projeto de regulação fundiária ele teria força de lei para ter um processo de regularização, né, para intervenção. Muitos de vocês fazem projetos de arquitetura em áreas de regularização, exatamente com o princípio de ocupação daquele espaço, de dotar aquele espaço de qualificativos urbanos, e aí eles ficam dentro da lógica do projeto de regularização. Depois que é tudo construído, tudo regular, conforme o projeto, aí então todas essas normas do projeto de regularização fundiária são submetidas para a Câmara, reavaliadas, se elas são realmente adequadas, e aprovada e inserida dentro da lei de zoneamento, a nossa LUOS, ou então dentro, se for perto do plano, né, no projeto que será de regularização do uso e ocupação do solo do plano, ou qualquer forma de regulamentação, né, porque a gente tem várias aqui. Então, vamos lá, Beatriz. Aqui nesse decreto ele fala que no uso permitido que existem atualmente três situações, né, que é residencial, comercial e institucional. E ele fala que pode permanecer dessa forma, né? Então, tipo, o que eu tô fazendo é uma escola, então acho que não teria problema, e até porque lá tinha uma escola também. Só que aí nesse outro aqui, mudou o arquivo? Mudou. Ah, tá. Nesse outro aqui, ele fala justo do meu lote. Calma, deixa eu achar. Ele fala aqui na questão de lotes institucionais. Ele tá falando bem. Deixa eu ver se eu pego a. Dá para ver aqui embaixo, no finalzinho, lotes institucionais? Aí. Eu estou vendo a sua tela do Adobe Reader. Não sei se tem dispositivos de uso e ocupação do solo, a planilha de Ela tá lá parâmetros no urbanos de final. preservação. Aí tem lotes de uso misto, lotes comerciais e lotes institucionais. Move o mouse onde está ele. Deixa eu ver se eu não tenho aquela mãozinha, calma aí. Não tem. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Lotes institucionais. Ah, agora estou vendo. Tá Ok. vendo? Aí ele fala aqui que a taxa de ocupação é 50%, o coeficiente de aproveitamento é meio e que a altura máxima da edificação é de 5 metros. E a única coisa que consta dessa observação aqui é porque ele fala aqui, ó, que é permitida a construção de um castelo d'água, né, de acordo com as exigências do CBMDF. E aí, nesse plano de ação, que é o decreto, que ele fala, tipo assim, ele não tem nenhuma restrição, ele só fala que você não pode descaracterizar, né, tipo, o entorno, né, o que é a Vila Planalto. Esse é o documento que analisa o decreto, né? Você encontrou o decreto? Esse aqui é o decreto, esse daqui, ó, a capa dele é decreto 29.000, na verdade é o plano de ação, né, o do decreto. Peraí, deixa eu achar aqui. No 29.000. É que eu estou copiando o número, mantenha aí. 29.652 de 2008. 2008. Deixa eu ver se eu acho ele. Porque, assim, um decreto ele não tem esse formato, né? Existe o formato que o decreto deve cumprir.
Então deixa eu ver se tem algum outro decreto correlato. A única coisa aqui é que nesse AP11, que é a área da Vila Planalto, a área de preservação, né? Aí ele fala que antes daquela taxa de ocupação dos lotes institucionais, ele fala Rua 3, escola número 1 do Planalto. Aí essa era a escola que eu estou repondo, vamos dizer assim. Né? É por isso que eu sei que essas questões, essa taxa e esse coeficiente se adequam àquele lote, entendeu? Uhum. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e para isso eu vou ter que tirar a sua Tá. rapidinho. Eu peguei o decreto que a Beatriz colocou lá, estava escrito, e procurei onde que ele está oficialmente, não é? Esse SINGE aqui, DF, ele é do Sindicato de alguma coisa jurídica, não lembro muito bem, que faz um compilado da legislação aqui do Distrito Federal, então ele é relativamente confiável. O mais confiável é a gente entrar no site da Câmara, se for um decreto parlamentar, e se for um decreto executivo, então entrar no site do próprio Poder Executivo para encontrar. Por quê? A gente tem que fazer o percurso da lei. Nunca confie nesses PDFs que estão aí espalhados, porque alguém pode pegar a lei, fazer uma alteração e colocar lá e falar que é aquilo, né? Então, a gente sempre tem que ir no oficial. Então, eu vou entrar no decreto. Aqui, como eu disse, o Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal. Professor, Oi. rapidinho. Os dois arquivos são do site do Sedu, tá? Não foi só da internet. Mas mesmo assim, porque pode ser Tá. estudo. Esse que é o Uhum. ponto, né? Então, por exemplo, o decreto tá aqui, ó, cria o grupo de trabalho para fins que menciona, referente à Vila Planalto. E se você for ler, o que ele fala é, na verdade, uma constituição de um grupo de trabalho. Ele não fala nada sobre norma de Vila Planalto. Eu suspeito que esse documento seja, na verdade, um estudo que eles estão fazendo para definir as normas para a Vila Planalto. Compartilha de novo o seu documento e vai no quadro que você estava olhando os parâmetros. Já compartilhou? Esse quadro que está aqui, ele tem muito a cara do quadro do PPCube. Eu vou até abrir aqui o PPCube, mas aí vai demorar até eu achar aqui na câmera, deixa eu ver. Vai demorar para eu achar os quadros do PPCube, né? Ele tá muito com a cara do PPCube. Quando você apresentou, eu falei, gente, isso aqui é PPCube. E, de fato, o Vila Planalto está inserido, né, no conjunto urbano. Então, esse me parece ser o estudo do grupo de trabalho que definiu essas normas a caráter de proposta para o PPCube. Estou achando que esse não é a norma em si. Eu acho que ela não está aprovada. A não ser que tenha uma menção aí de aprovação. Tem a menção de aprovação em algum lugar? Um decreto que aprova o quadro do jeito que está? Não, eu só achei mesmo essa questão do plano de ação. Foi a única coisa que eu achei para nortear, assim, de alguma forma. Fora isso, eu não encontrei mais nada, assim, que delimite ou que tenha um regramento já certo para cada área de lá, enfim, nada. Só, essa foi a única coisa que eu achei. Sim, lembre-se que quando o plano piloto foi construído, nós tínhamos o planejamento urbano que nós temos hoje, né? Então, não existiam as normas na forma como a gente sabe como deveria ser. E está em processo de regularização todas essas normas, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui um outro em Vila Planalto, né? Fica dentro da RA Brasília, fica? Agora ela faz parte do plano piloto. RA Plano Piloto. Qual que é a sigla de lá, você sabe? Não, professor, não sei. Eu, não, eu entrei no Sedu e eu vi que o próprio plano piloto não tem, né, uma LOAS. Aí por isso que eu comecei a ir atrás da onde eu poderia buscar esse norteamento, assim. Então, volta às suas páginas e vai passando uma por uma para cima, para eu. Passa para a página anterior, uma por uma, só para. Mas vai devagarzinho que passa devagar. Vou para alto, passa mais uma. Tributos, passa mais uma. É, porque tem que olhar a origem, né, do documento. Eu apostaria que esse documento é o documento
de estudo do PPCube. Inclusive, se você entrar no PPCube, deixa eu mostrar aqui. Se você entrar no site do PPCube, estão vendo minha tela já? Você está vendo minha tela, Beatriz? Não? Okay. Ah, tá. Dá uma olhadinha, então, nos documentos que foram para cá, para o PPCube, e compara se o quadro é o mesmo, que eu estou suspeitando que é o mesmo. E aí, aqui, minuto do PPCube, vamos ver. Porque se for o mesmo, então a gente já confirmou. É de fato a proposta que está sendo debatida. E fora do ar. Ah, mas tem aqui embaixo. Vila. Não tem Planalto? Vilas residenciais, será que é isso? Ah, tem um código lá. Qual que era mesmo? PURP. Qual? Era P11, não? Era P1, o PP11. P3, o P3. O P3. Qual? Era PURP, não era? T. Não, era. Aqui tá escrito AP. Ah, tá. PURP 67, achei. Onde é que tá? PURP 67. Eu teria que olhar aqui dentro ainda. Deve estar por aqui. Tá vendo como os quadros são bem parecidos? O Sim. relatório é igualzinho. E é a estética do PPCube. Não é que é muito particular, por isso que eu suspeito que seja. Bom, aqui é Candangolândia, né? Talvez tenha mais para frente o Vila Planalto. E aí, então, bom, a gente não vai poder utilizar, né? Aqui, Vila Planalto, UP3. Aqui. Lotes. Orçamento. Né? Então, então, basicamente a gente não tem. O que teria que procurar é se tem uma NGB, uma DIUR, uma DILP que regulamenta isso. E para a situação atual, na forma como está, não é? O que eu suspeito que não tenha. Para você encontrar, aí é para todos, tá? Que estão aqui assistindo a dúvida da Beatriz. É entrar no Sysduc, né? Aí você bota lá no Google, deixa eu entrar de novo. Sysduc, DF, você digita assim no Google, e vai ter lá, Sysduc. Esse Sysduc é o que há de mais oficial para a documentação urbanística no Distrito Federal, né? Então, aqui é o que já está aprovado, o que está vigente. Então, eu geralmente faço a pesquisa assim, por RA, coloco a RA que eu quero, plano piloto, no caso da Beatriz, e vou pela sigla aqui, né? E faço download de tudo que tem naquela sigla, né? Por exemplo, sobre a Superquadra Sul, setor de rádio, TV e de difusão. Aí faz download de tudo que está sobre ele, de todos os anos. E depois eu vou analisando uma por uma. Geralmente é pouca, tá? Então, se você acha que falei, vai fazer download de tudo, aparece muito, mas não é não. Por exemplo, o setor comercial sul, que é o que deveria ter mais regulamentação, não tem 5, né? É bem pouquinha. E é super, assim, pouco regulamentado. É assim mesmo, plano piloto está hoje, né? Não tem as definições. Então, na impossibilidade de não ter, você tem duas opções que acho que todo mundo que está nessa situação onde tem a vigência do PPCube está, que é, se não tiver nenhuma norma, bom, em tese, poderia adotar o PPCube, porque, bom, não tem nenhuma norma de fato. Se tem uma NGB ou qualquer outra norma, geralmente nas asas tem, então eu sugiro adotar a NGB, mesmo com toda a flexibilidade que tenha. Caso tenha caso esteja em conflito, tem alguma situação assim, meio problemática com a NGB, então converse com o seu orientador para decidir se vai adotar as novas definições do PPCube ou não. Adotar o PPCube, e aí vai argumento para você adotar e conversar lá com o seu orientador. Adotar o PPCube pode ser uma vantagem, porque o PPCube está há alguns anos de aprovação, mas por causa disso também está a um certo às portas, né, de ser aprovado.
Pode demorar ainda anos, porque tudo depende da discussão, mas já tem tantos anos que, se não for aprovado logo, também vai entrar em um certo ficar obsoleto, antes mesmo de ser Pois é, aprovado. por isso que eu fiquei na dúvida, porque foi a primeira coisa que eu fui olhar, né? Quando eu vi que ela estava incorporada no plano piloto, aí eu fui atrás do PPQ. Mas ele não tem, fala e meio que não, não tem muitas definições a respeito, assim, do não que não tem definições, mas para o que eu estou procurando exatamente, né? Que é a questão Uhum. da taxa de ocupação, enfim, isso ele não define muito, ele norteia mais ou menos ali o que ele quer abranger, o que ele quer fazer, mas não tem uma definição fixa. Aí eu fiquei, ai, tá muito fácil para ser verdade, né? Porque eu achei que por ser tombado ia ter um tantão de regra e na verdade não, né? É pelo contrário. O tombamento daqui se diz ser, é tombado, todo mundo fica falando que não muda as coisas por causa do tombamento, mas no final das contas a gente tem pouquíssimas regras sobre esse tombamento. E em tese a gente poderia demolir tudo quase, construir de novo e ainda assim a gente estaria respeitando o tombamento. Estou exagerando. Mas mantendo a projeção e a janela em fita, já praticamente poderia fazer qualquer coisa. E o povo fica botando vários empecilhos em intervenções no conjunto urbano por causa do tombamento, né? Por incrível que pareça. É, então, o que eu sugiro? Converse com o orientador para a utilização do PPCub, caso não tenha nenhuma norma mesmo, mas investigue lá no SISDUC se realmente não tem, porque isso dá mais embasamento. E caso utilize o PPCub, caso não tenha a norma específica, uma forma mais específica, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, ou pelo menos uma taxa de construção, que era a forma como antigamente se fazia a normativa no plano piloto, então, pelo menos, aí você pode usar a memória técnica. Então, você tem lá no site do PPCub, né, do GDF, do SISDU, que tem toda a memória, todos os estudos que deram origem às definições dos parâmetros no PPCub. E aí essa memória técnica, ela tem algum tipo de, como posso dizer, de validade. Não é que assim, está escrito na memória, então a gente pode utilizar. Não, o que vale é a lei. Caso tenha algum tipo de indefinição que a própria lei coloca como, assim, no regulamento de direito, ficar dúvida, geralmente isso é judicializado. Então vai para um juiz. E aí o juiz é que vai decidir, né, se pode ou não pode. Às vezes vai para o conselho, se o conselho tiver prerrogativa para isso, senão vai para o juiz. Se for para um juízo, onde que o juiz vai tomar, o que o juiz vai tomar como base? Essa memória. Então ele vai olhar a memória, seus assessores, né, que geralmente o juiz não entende muito bem disso, os assessores do juiz vão olhar a memória do PPCub e falar, ó, o arquiteto, planejador urbano, originalmente tinha pensado em fazer isso. Então, por causa disso, a gente aprova dessa forma a regulamentação. Né? Então a memória tem força, né? Tanta força como a própria lei, né? Mas tem força. Então, e o que você encontrou, Beatriz, está parecendo ser a memória do plano, né? É, e aí a Beatriz perguntou, isso também no site do SESDUC? Eu não sei Essa o que que é memória isso. aqui, Ah, essa sim. memória Não, técnica, onde que eu acho? dentro do site do PPCub. Aqui, ó, deixa eu compartilhar. O SISDUC só tem o que está aprovado e vigente, né? Que é o último, porque, bom, a gente tem uma certa confusão aqui no... Que é isso daqui, esse aqui, ó. Se você botar lá no Google, deixa eu voltar mais uma vez, botar no Google PPCubDF e entrar no site da CEDU, aí aqui vai ter todo o processo de aprovação, né? Todas as fases, ó, começando lá em 2014. E aí tem a fase de elaboração, subsídio, aqui, memória técnica, escrevendo, tem tudo, é muito documento, tem aqui. Aí tem que procurar a última decisão que eles tomaram nessa terceira fase relacionada à memória técnica. E agora está aqui na fase da Câmara Legislativa, não é? Então, estou falando quando ele for aprovado. Quando ele for aprovado, se não tiver regulamentação, então é a memória técnica que pode ser utilizada para o juiz tomar a decisão. Ou se caso seja uma questão de inconstitucionalidade da lei, aí já é outra história, né? Porque aí a memória técnica provavelmente é mais inconstitucional do que a própria lei, né? Então, aí tem que ver a própria Constituição, seja a lei orgânica do Distrito Federal ou a Constituição Federal, ou qualquer lei federal, porque a gente não pode ir contra a legislação federal, né? E aí o SISDUC, então, procure lá todos vocês, tá? Sugiro sempre procurar no SISDUC
E, ó, uma lição que aprendemos já agora é nunca confie em qualquer documento que você encontra na internet, né? Ele pode até sair do site do governo, só que você tem que saber qual que é a origem dele, ou seja, da onde ele saiu, quem elaborou esse documento, ele é oficial ou não é, ele está vigente ou não está, não é? Tudo isso deve ser considerado. Deixa eu ver. Acho que eu tinha mais uma coisa para falar sobre a adoção do PPCub. Deixa eu tentar lembrar. Daqui a pouco eu devo lembrar. Quando eu lembrar, eu falo. Então, a Beatriz falou que era isso, a dúvida. E é assim mesmo. Aí, Beatriz, o que eu sugiro? Fale no seu TCC escrito que está em processo de aprovação de uma legislação que ainda e que o espaço não tem uma regulamentação, que a lei, na forma como está sendo aprovada, tem esses parâmetros e é eles o a provável aprovação. Mas escreva essa palavra, provável, para dar força, não é? Então, para dizer que não é a certeza. E que você vai utilizá-la no sentido de fazer uma experimentação do projeto naquele espaço, considerando essa legislação. E aí define os parâmetros que estão lá. E aí fale todo o percurso, a gente vai fazendo sempre, ó, a lei tal, revogou a lei tal, chegou a tal, tem memória técnica em forma tal. É uma investigação. O arquiteto é um investigador também, né, quando vai para a parte da legislação. E a gente só faz projeto quando está regulamentado, né? Lembrei o que ia falar sobre, em complemento. Sobre a adoção do PPCub especificamente. Vamos dizer que você foi convidado a fazer um projeto em Vila Planalto e quer submeter para aprovação de um equipamento coletivo, mas privado, né? Porque o público é outra história, que é o que você está propondo. Mas vamos supor que seja privado. E aí o privado tem que ter uma regulamentação, tem que ter coeficiente, tem que ter todos os parâmetros. Você foi convidado como arquiteto profissional e foi procurar a legislação. E você, então, adotou o PVCub, né? Porque era o que você encontrou. Ou um parâmetro que você achou na internet, assim, mesmo sendo um site do governo. Submeteu o projeto para o setor de aprovação do GDF, da Central de Aprovação. Quando eles forem olhar e não tiver parâmetros, eles vão falar, não, mas aqui é uma área em processo de regularização. Então, é possível que até nem seja aprovado, né? É possível que nem tenha escritura. Porque quando tem escritura, geralmente tem parâmetro. Se tiver escritura, ainda assim tá, ok, não tem uma regulamentação, então não pode ser ocupado. A lei, do ponto de vista do planejamento urbano, funciona assim. O que é permitido está escrito, o que não está escrito é proibido. Então, se não está escrito, é proibido. Ah, professor, mas eu quero construir um lote. Mas está proibido construir, porque a lei não diz o que pode. Então é proibido. A conclusão óbvia é essa. Não é? Ah, claro que o proprietário vai entrar na justiça para definir o parâmetro e tudo que a gente já sabe. E aí, no final de alguns anos, ele vai ter esse parâmetro. Só que aquele projeto que você submeteu para aprovação vai ficar parado. Agora, tem uma situação ainda pior. É você usar uma lei que já foi revogada ou uma lei que ainda está em processo de aprovação, que é o PPCub. Você submete para lá, fala que a sua área útil é tanto e que está obedecendo o coeficiente de aproveitamento. O avaliador olha e fala, mas essa lei que você, esse parâmetro aqui eu não reconheço não. De onde você tirou isso? Não sei nem de onde tirou, porque a lei fala que, a vigente fala que é essa. Tem que voltar o projeto para refazer, se ele não estiver enquadrado dentro do parâmetro correto. Então, não adianta ir lá na vida profissional de fato falar, mas é porque está no PPCub que vai ser aprovado. O aprovador de projeto não está nem aí se tá sendo discutido ou não. Ele só trabalha com o que é vigente. Né? Ah, tá. E é público. Não, eu entendi. Eu só botei o caso privado porque quando é público, aí os mecanismos são internos, né? Ou a Beatriz falou, mas professor, o meu terreno é público. É porque quando o terreno é público, então você tem, geralmente define como unidade especial ou algum tipo de zona que é para público, que aí não tem norma mesmo. E aí o poder público que faz e coloca. Mas aí ele já, aí tem, às vezes tem alguma definição, né? Aqui é para escola, tudo bem. Mas costuma não ter muita regulamentação. Quando o terreno é público, pode ter também, tá? Mas às vezes não tem exatamente para dar liberdade ao poder público implantar um equipamento adequado. Como os mecanismos de aprovação são internos, então pode ser que não necessariamente precise passar por um setor de aprovação de obras privadas, por exemplo, enfim, às vezes faz estudo de impacto de vizinhança, internamente, no próprio órgão,
e aí isso já condiciona o equipamento ao entorno e o entorno ao equipamento. Geralmente o poder público faz a intervenção urbanística também, não faz só a escola, quando a escola faz o muro igual a agente privado faz, né? Então é uma outra relação com o espaço público, o agente público. E essa outra relação com o espaço público, o seu entorno, permite que o poder público tenha menos regras, né? Porque ele tem mais consciência do impacto que ele vai causar. Já o agente privado, não. Aí tem que estar objetivo e tem que estar tudo escrito. E aí, se você usa uma lei revogada ou ainda em aprovação, não está valendo. Simplesmente não está valendo. Né? Bom, então é isso. Vamos para a próxima dúvida.